Amém, irmãos. Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Não é bom nós estarmos na casa do Senhor para louvar, adorar ao Senhor de todo o nosso coração e declarar a Ele a nossa dependência, nossa vontade de viver na presença desse Deus. Hoje, antes de ministrar a palavra, eu gostaria de levantar um tempo de clamor, pela família do Fábio, da nossa igreja de Narandiba. Fábio é um candidato ao seminário e que travou vários dias aí de guerra no hospital contra o Covid e nessa tarde veio a falecer. Então, orar pela família do Fábio, pela igreja, a expectativa de que estavam com ele, ao seminário, aos seus filhos, à sua esposa, para que Deus possa abençoar. A gente tem uma grande alegria quando nós recebemos de Deus alguém que o Senhor põe a nascer no nosso meio. E aí a gente diz, Deus sabe de todas as coisas, que bom. Se a gente está vivendo um tempo difícil da vida da gente, a gente diz, Deus manda e Ele vai suprir as nossas necessidades. Assim também nós devemos pensar quando Deus aprove a chamar alguém aos céus. Assim Ele sabe também o melhor e Ele, que foi o confiável em trazer ao mundo essas vidas, também sabe quando é o dia certo e a hora certa de que alguém tem que retornar. Ainda mais uma pessoa que fez uma declaração pública de querer servir ao Senhor integralmente. Então que a gente possa orar, levantar um clamor, pedir a Deus o consolo de Deus para a vida daquela família em nome de Jesus. Curva a tua cabeça, vamos ter um momento de oração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar diante de Ti, Pai, a família do Fábio, a igreja, Senhor, que o Senhor levantou, Pai amado e querido, esse seminarista, que o Senhor esteja, Pai amado, tomando as Tuas mãos, essa família, trazendo o Teu consolo, trazendo a Tua paz, em nome de Jesus, Pai amado e querido, que o Senhor é o único capaz de consolar, de confortar o nosso coração, que faça isso em meio a essa família. Pai, receba o Fábio nas Tuas mãos e que possamos ter aprendido muitas coisas com ele. Pai amado e querido, as coisas boas, as coisas não boas, mas que tudo, Pai, seja para glorificar o Teu santo nome. Então, sê com essa família, abençoe essa família, essa igreja, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, Jesus, amém. Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo de número 11. Nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 3. Hebreus, capítulo 11, verso 1 ao verso de número 3. Hebreus, capítulo 11, verso de número 1 ao verso de número 3. Passa lá Tito e você vai encontrar com Hebreus. A palavra de Deus diz assim, Hebreus, capítulo 11, verso 1 ao verso 3. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos tiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos aqui nessa noite reunidos no Teu nome, para adorar, para louvar o Teu santo nome, bendizer ao Senhor, entregarmos a nossa adoração a Ti, declararmos a nossa dependência ao Senhor,
mas precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos, ó Pai amado e querido, ouvir o que o Senhor tem a falar conosco. Então, Deus, coloca na minha mente, ilumina, Senhor, a minha mente, o meu coração, a falar com a Tua igreja. Tira tudo aquilo que é da minha vontade, que é do meu querer, e coloca as coisas do Teu Espírito Santo sobre a minha boca e os meus lábios, em nome de Jesus. Amém. Nós vimos o livro de Hebreus, capítulo de número 11, começar falando em questão da fé. Vivemos num momento e em momentos difíceis da nossa vida, aonde por um lado nós temos tido grandes alegrias, vendo a provisão de Deus, vendo o cuidado de Deus, vendo tudo aquilo que Deus tem feito na vida daqueles que andam com Ele, que obedecem a Ele, que estão com Ele. E muito triste também, porque nesse momento nós estamos vendo pessoas que estavam perto de Deus, que estavam dentro da casa de Deus, que estavam estabelecidos perto das coisas de Deus com intimidade, e essas pessoas, diante das lutas, das batalhas, das tempestades que foram surgindo, elas foram saindo de perto do Senhor. Muitos negaram a sua fé e voltaram a viver a vida que tinham no passado. Outros diz que esfriaram e não têm motivação para estar mais na casa de Deus. Vimos isso com muita tristeza, porque quando nós pensamos na palavra de Deus, ela mostra para nós que a minha vida e a sua, sem fé ela não tem sentido. Sem fé é impossível o homem agradar a Deus, sem fé é impossível o homem atingir o coração de Deus, sem fé é impossível nós vermos a glória de Deus. A fé é a base, a chave para poder manter a nossa vida iluminada aos pés da cruz. E a fé nos dias de hoje, ela está ligada às forças humanas, ela está ligada às forças daquilo que as pessoas podem fazer, do que olhar isso como um dom de Deus, como está lá em Corinto, capítulo de número 12, verso de número 1. Pela maneira em que nós temos visto no dia a dia, a palavra de que pela minha fé ou a sua fé é que nós vamos conseguir as coisas e que nós vamos dizer se isso é suficiente ou não para ficarmos perto de Deus, elas têm estado bem distante daquilo que a Bíblia nos chama. Mas eu quero trazer para nós hoje aqui algumas meditações, algumas palavras contidas nesse livro de Hebreus, capítulo 11, que fala sobre fé e nos dá direção do que é fé para mim e para a tua vida. Do que isso é capaz de fazer e gerar na nossa vida. A nossa fé, ela só tem valor e ela só é algo fantástico e ela só vai chegar aos pés do Senhor se ela estiver fundamentada na sua palavra. A palavra de Deus, ela tem que ser o parâmetro, a medida, ela tem que ser a expansão para que a minha fé, ela possa chegar ao Senhor. Sabe, pela fé na palavra é que sabemos que o Senhor está sentado à direita de Deus Pai. É quando eu imagino a palavra escrita dizendo: o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, um dia deu o seu Filho para morrer na cruz, e Ele veio aqui, e o Senhor saiu da sua glória, veio para esse mundo para ter um relacionamento comigo e com você, para poder levar sobre a sua vida, para levar sobre a cruz do madeiro toda a minha maldição, todo o meu pecado, sobre aquele sangue. Ele levou as minhas imundícias. Foi pela palavra de Deus, está escrito isso, que eu tenho fé da minha remissão, da minha justificação, e que hoje eu tenho certeza de que Jesus está sentado à mão direita de Deus Pai. Eu não posso ver isso. Eu nunca vi isso, eu nunca tive tocar nisso, mas por causa da palavra de Deus que entrou no meu coração, que fez morada no meu coração,
eu passei a viver isso, a ter certeza disso, e a minha fé, ela então se baseou por essa palavra, em de que o Pai está sentado, e eu, como não vejo o Espírito Santo, eu não vejo o céu, eu não vejo o reino de Deus, mas eu sei que Ele existe porque está na palavra de Deus. E isso está baseada a minha fé. Isso está baseada o meu alicerce para que tudo na minha vida eu possa, sabe, chegar a ter êxito ou enfrentar situações que são difíceis na nossa vida. Sabe, não adianta a gente achar que a fé está baseada na multidão das pessoas, ou ela está baseada naquelas pessoas que me cercam. Lembram Elias? Ele vai um dia, ele chega na sua cidade, e lá estavam adorando a Baal, e ele então se levanta naquela cidade, e ele desafia 450 homens, profetas de Baal. Ele põe lá os bichos para servir de holocausto, e eles não conseguem queimar aquele holocausto, e Elias consegue pedir fogo do céu. Pela sua fé ficou sem chuva, pela sua fé ele conseguiu que o fogo de Deus atingisse aquilo, e aquele homem, ele agiu de uma maneira pela palavra que estava no seu coração. E ele olha para Deus e diz: Senhor, eu vivi esse tempo aqui sozinho, cadê? Não tem mais ninguém que te adora. E a Bíblia diz que naquele momento tinha mais 7.000 pessoas que não se curvaram diante de Baal. Mas eu muitas vezes me pergunto, o que adianta ter 7.000, se somente um exerceu a função da sua fé? Se somente uma pessoa olhou para a fé, olhou para as coisas que estavam ali, que era a palavra de Deus, e se puseram diante das calamidades, diante das atrocidades, diante da idolatria, diante de tudo que era ruim, um se colocou. Nossa fé não está baseada na quantidade de pessoas, mas na qualidade das pessoas que estão do nosso lado, aonde a Bíblia diz: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei, crendo nas mesmas coisas. E há muitas pessoas hoje dentro da casa de Deus que não se curvam, mas também não exercitam a sua fé, não mostram a Deus o seu amor, não mostram ao Senhor a confiança pela sua palavra. Precisamos sempre ver se estamos olhando com a nossa fé baseada na palavra de Deus ou não. Sabe, pois existe pessoas que têm fé em outras coisas. Tem gente que tem fé em outras pessoas. Outros acreditam na força do braço. Outros não deixam de acreditar no dinheiro, não deixam de acreditar em tantas outras coisas. Isso também é fé. Eu tenho muitas vezes pessoas que acreditam e têm fé no dinheiro, e é fé. Mas fé em Deus é como a gente acabou de ler em Hebreus capítulo 11. Ora, a fé, ela é acreditar, ela é olhar, sabe, para aquilo que eu não vi existir, mas que fez dar sentido a todas as coisas ao qual eu vivo, como Deus diz: do nada eu criei tudo, do nada eu fiz tudo. Como que a gente acredita em Gênesis capítulo 1, onde diz que pairava o Espírito sobre as águas e tudo era treva, e o Senhor então decidiu fazer a criação do mundo e criou tudo para mim e para você. Isso é fé. Sabe, a nossa fé, ela precisa estar ligada no Jesus, e não nas pessoas, não no que os outros podem nos propor, não no que os outros podem fazer com a nossa vida. A nossa fé, ela tem que vir através da revelação de Deus dada a nós. Olha o verso de número 8, do capítulo 11, você vai olhar para esse texto e você vai ver o que ele está dizendo. Ele diz assim, o verso de número 8: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Sabe, Deus se revela para Abraão, e por isso promove uma atitude na sua vida dele, de dizer: Abraão, saia do meio da sua casa,
Saia do meio da sua parentela, vai para onde eu te mandar. Sabe aquele homem que era filho de um homem rico, de um homem estabilizado, onde aquele homem tinha dinheiro, tinha escravo, tinha gado. Naquela época, só quem tinha dotes e quem tinha muito dinheiro podia ter escravo. E Deus se revela a Abraão naquele momento e fala: larga tudo isso, muda a atitude da sua vida, muda as coisas da sua vida. E ele muda, ele mostra uma atitude que foi gerada pela fé de alguém que ele conheceu na sua vida, naquele momento, o encontro do divino com o material da vida da gente. Sabe quantos de nós, quando nos convertemos, tivemos esse encontro com Deus? Quantos de nós Deus já se revelou e a gente sabe e andamos no errado porque nos falta tomar atitude baseado através da revelação dada por Deus na sua palavra para a nossa vida? Sabe, Deus, ele se mostra para a gente de uma forma muito, mas muito confiante. Deus, ele vai para a vida de Abraão e fala: pode ir para a terra que eu te mandar. Eu vou fazer em você bendita todas as famílias da terra, e eu vou gerar em você, sabe, famílias que nem os grãos da areia do mar vai poder contar. Sua esposa era estéril. Abraão, aos 90 anos de idade, questiona essa promessa do pai. A sua mulher oferece uma concubina, ao qual dá um filho a ele chamado Ismael. O anjo vem e se revela a ele de novo e diz: não foi isso que nós prometemos. O duro de entender a palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, e para ter fé com esperança e perseverança, é que as coisas de Deus não acontecem no nosso tempo. Nós muitas vezes recebemos a palavra de Deus, recebemos a manifestação de Deus, a gente precisa de crer, mas não vai acontecer no meu tempo, não vai acontecer na minha hora, não vai acontecer naquele momento que eu estou esperando. Talvez alguns estudiosos dizem que Abraão tinha ali por volta da sua mocidade, nós estamos falando da contagem do livro de Judeus, e ele vai até os 100 anos, para ver a promessa de Deus sendo realizada na sua vida. Sabe, nós precisamos crer na palavra de Deus, entendendo que a fé é esperar. A fé nos vai gerar esperança nessa obra reveladora do Senhor, de não abandonar e perseverar, porque o tempo de Deus, ele vai trazer para nós aquilo que o Senhor nos prometeu. A forma que Deus se revela para a vida desses homens é fantástica. Se você olhar para Moisés, Deus se revela a ele no meio da sarça ardente, queimando. Sabe, hoje a gente sabe que o Espírito Santo é fogo, que o Espírito Santo, ele é o fogo do céu, que ele tem duas conotações, de purificar e de consumir o que não presta. Nós precisamos entender esse Deus se revelando na minha e na sua vida, para que as coisas possam acontecer e que a gente venha a ter bom êxito nisso. Então a nossa fé não está baseada na quantidade de pessoas, a nossa fé não está baseada no que eu acredito, no que as pessoas acreditam, ela está fundamentada na revelação, na palavra de Deus dada a mim. Ela não está revelada no meu tempo, na minha hora, como eu quero. Sabe, você pegar algumas histórias de fé, como de Maria, nós estamos falando do advento. Um anjo desce sobre a vida de Maria e fala: Maria, você foi escolhida a gerar aquele que será o Salvador do mundo. Você vai ficar grávida sem ter concepção com homem nenhum, será o Espírito Santo. Aquela mulher, ela não tinha que ser só apenas uma mulher. Ela foi algo extraordinário, de uma fé exponencial, de acreditar num tempo como aquele, que ela podia ser apedrejada por adultério, que ela podia ser apedrejada por tantas outras acusações. Ela chegou ao seu noivo e disse: José, o anjo falou comigo e o Messias nascerá no meu ventre. E aquela mulher, quando recebeu a promessa de Deus na sua vida, a vida dela não foi uma maravilha, não começou o sol a brilhar nela às 8 horas da manhã, e ela não tinha chuva, e ela não tinha fome, ela não tinha sede. A vida de Maria foi perseguição até
o momento em que o Messias nasceu. E a gente acha que porque recebeu a Jesus, porque temos fé, não podemos ter luta, não podemos ter batalha, não podemos ter guerras na nossa vida. A única diferença é que pela fé nós vencemos e muitas das batalhas que têm vindo sobre as nossas histórias. Precisamos ter essa certeza de que Deus se revelou a nós para nos libertar, nos tirar do pecado, nos separar das coisas ruins, das imundícias que destroem o mundo. A nossa fé tem que estar baseada com a palavra de Deus. Eu não posso querer e buscar uma fé que seja para satisfazer somente os meus desejos carnal, que seja somente para satisfazer as minhas vontades. Isso está lotado de gente. Eu tenho fé que eu vou conseguir isso, eu tenho fé que eu vou conseguir aquilo, eu tenho fé que Deus vai fazer aquilo, pois nós precisamos de ter fé de que um dia nós moraremos na eternidade com o Senhor. Que um dia nós habitaremos com Deus. Nossa fé buscada em Deus não pode estar baseada no Senhor fazer e ou executar ao nosso favor coisas que só têm valor para o mundo, para mostrar poder e ambição. A nossa fé ela tem que ser coisas que vai construir e gerar glória, quando do nada Deus criou tudo e disse: eu vi que era bom. Quando Deus te fez, Deus olhou para a sua vida e disse: o Renato é bom, a Juliana é bom, o Douglas é bom. Nós precisamos ter fé que essas coisas que Deus colocou na nossa vida, para que essa bondade, para que esse dom, tem que ser para expressar libertação, tem que ser para expressar vida no próximo, tem que ser para não ser um egocentrismo, algo que seja o meu milagre, a minha vida, mas o nosso milagre, a nossa vida, o alcançar, o derramar do Espírito Santo para que o mundo se salve. Sabe, quando nós olhamos para a fé que Deus coloca na vida de alguns homens, a gente precisa de entender isso para nós no dia a dia. A fé em Deus nos liberta e nos dá uma vida que glorifica o Senhor, que tem muito mais valor espiritual do que material. Nós temos vivido como cristãos, irmãos, que não tem dado valor nenhum ao mundo espiritual. E ser espiritual não é andar de joelho, não é falar na linguagem que a gente tem. Ser espiritual é pensar na palavra de Deus e praticá-la, para que o nome do Senhor seja glorificado. Sabe, quando nós olhamos isso, é fantástico. Olha o verso de número 4 do capítulo 11, o que diz aí. Olha para você ver o que o capítulo 4 diz para nós. O verso 4 diz assim, deixa eu achar aqui que eu tirei meu óculos aqui, eu estou querendo enxergar sem óculos, mas não vai dar não. Diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual observe testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Sabe, a gente está começando a entender e a olhar que pela fé, Abel obteve um bom testemunho justo para buscar a aprovação de Deus, e por isso a oferta dele dada a Deus foi melhor do que Caim. E para quem estava pensando no egocentrismo, o que faz quando acha que o outro é melhor? Destrói. Você já viu que hoje nós estamos falando de um mundo que as pessoas não aceitam receber não aceitam perder nada, que se tem alguém que se expresse um pouco melhor, ela não pode mais viver, ela não pode mais ter vida, ela tem que acabar morrendo. Está cheio de Caim nos dias de hoje, que não pode ver oferta porque não querem trazer os seus testemunhos para a casa do Pai. Se você ler o verso de número 5, diz que pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua translação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Quem de nós temos andado pela fé para agradar a Deus? Você tem tido uma vida pela fé para agradar a Deus? Você pergunta aquilo que você está pedindo para Deus: Deus, isso vai trazer glória para o Senhor ou vai me tirar de perto do Senhor?
Enoque não conheceu a morte porque tentou, porque buscou, porque lutou ter um bom testemunho para agradar a Deus, para fazer aquilo que era bom aos olhos de Deus. Nós precisamos despertar a nossa fé para isso. Vivemos agora um momento da pandemia onde pessoas estão se suicidando, aonde as pessoas estão sofrendo, muitos estão trancados dentro da sua casa, vivendo num pânico danado. E nós cristãos? A nossa fé, aonde que está? E eu não estou dizendo que a nossa fé é de sair, esfregar a mão no rosto, pôr no olho. Não, é a gente pela fé ter uma fé que age de maneira do sobrenatural de Deus, com todos os nossos cuidados, levar a palavra de esperança para os outros. Eu nunca vi, me perdoe a minha sinceridade. Eu não acordo de manhã para receber uma mensagem que seja de esperança, que seja para mim ter um ânimo bacana. Ah, mas quando tem um áudio de um médico ou de alguém que está dizendo que todo mundo vai morrer 6 horas da manhã, o meu celular já não para. É mais de 150 pessoas colocando, e pastor, o senhor precisa. A gente está muito propício a lançar desgraça no mundo do que a esperança. Eu tenho muito mais coragem de mandar para as pessoas, todas as horas que me perguntam, as mensagens, os noticiários, as manchetes das vacinas que estão aí, que já começaram a sair para ver esperança, do que do povo que está para morrer. Porque o nosso evangelho parece que está feito no Datena. Parece que a gente tem um evangelho voltado para aquilo que mostra só morte, que mostra só desgraça. Nós temos um Deus que leva a gente afora de tantas as coisas. Lembra o que levou a Josué a derrubar Jericó? Ser forte e corajoso. Marche. Aquele homem acabava de perder Moisés. Aquele homem acabava de perder a sua esperança, pois o seu discipulador, o seu pastor, o seu mestre acabava de morrer. Deus vira para ele e fala: ser forte, ser corajoso, marche. E ele teve que abrir o Rio Jordão, atravessar, não foi nada fácil. Logo em seguida, vem uma muralha gigante na sua frente para ser destruída. E pela fé ele destruiu. Há muitas muralhas para nós destruirmos, meus irmãos. As coisas ainda não começaram a ficar 1% daquilo que a Bíblia diz. As coisas ainda não estão acontecendo das atrocidades que a Bíblia nos relata, e só vai sobrar aqueles que têm fé mesmo. Sabe, nós precisamos olhar para as coisas do Senhor, porque pela fé que vamos ter direção e fé na palavra, como teve Josué. Ser forte, ser corajoso, marche. E essa palavra é para mim e para você todos os dias. Eu levanto, a primeira coisa nos meus dias de luta é olhar e falar: eu preciso ter fé, eu preciso ser corajoso, eu preciso marchar. Porque se eu ficar sentado aqui, o que vai mudar a minha vida? Se eu ficar sentado aqui, o que vai fazer de diferente? Lembra que as pessoas mais bem-sucedidas no evangelho ou no mundo, elas não ficaram paradas. Elas não se conformaram com as situações que estavam vivendo e, acreditando em algo, partiram e marcharam. Nós precisamos crer que Jesus está por vir e precisamos anunciar a sua boa palavra, e para que a gente possa ter vitória na nossa vida, nós precisamos também olhar assim. Moisés e Abraão se preocuparam muito mais com o conteúdo que Deus queria falar com eles. Lembra Moisés? Eu estou te gerando, Moisés, para você ir lá, tirar o povo do Egito. Você vai ter a tua vida para ser um libertador. E Moisés viveu com esse conteúdo na sua história. A fé de Abraão, quando responde ao chamado de Deus, ele partiu sem ter dúvida. Quando Deus tem nos pedido as coisas, precisamos ter essa confiança para nós exercitarmos. Ter fé é passar por todas as dificuldades sem temer, confiando nas promessas de Deus, na revelação da sua palavra para a vida do ser humano. E não é fácil, não é fácil. Sabe, eu fico pensando na minha cabeça como que foi a cabeça de Abraão.
vendo a sua grande promessa de Deus chegando na sua vida. A sua mulher grávida, com ele com 99 anos. A sua mulher grávida, e ali tudo se realizando, nasce o filho, todo feliz, andando, babando por aquela criança. E Deus diz para Abraão: Abraão, leva teu filho para a pedra e sacrifica ele a mim. Abraão, você não vai viver com Isaac, Abraão. Aquele homem caminhou 3 dias, junto com seus companheiros, caminhou por 3 dias carregando a lenha, carregando o cutelo, carregando aquilo que era para sacrificar a sua grande promessa. Para carregar a sua grande promessa. Sabe, aquele homem caminhou tendo uma fé que ela foi capaz de entregar o seu filho ao sacrifício, pois em Hebreus, aqui no livro de Hebreus 11, no verso 19 e 20, eu acho fantástico essa palavra, que ela diz assim: porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, da onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou a Jacó, Esaú acerca das coisas que estavam por vir. A fé de Abraão, ela foi tão essencial na sua vida, que ele disse: se Deus está pedindo meu filho, eu vou lá, eu vou sacrificar, porque Deus vai ressuscitar. Se foi Deus que me deu, Deus não toma. Se foi Deus que entregou na minha mão, Ele não tira. Se foi Deus que colocou na minha história, não vai ter. E aquele homem caminhou 3 dias. Pegue aqui, você que é pai, pega o teu filho e caminha um dia sabendo que ele vai morrer. Quando a gente tem um filho que está doente, quando a gente tem um filho que está com febre, que a gente sabe que aquilo é passageiro, vai tomar 2, 3 dias de ibuprofeno que vai sarar, a gente fica quase louco. E aquele homem marchou com seu filho, não era com febre não, perguntando para ele: pai, cadê o sacrifício? Ô pai, cadê o que a gente vai sacrificar? E chegando no dia do sacrifício, ele sobe no Monte Moriá, amarra o seu filho, e quando ele ergue o cutelo, Deus brada do alto e diz: não toque naquilo que eu te dei, não toque nessa criança. E aquele lugar ficou conhecido como o lugar do Deus proverá, porque o cabrito estava amarrado para morrer no lugar daquela criança. Nós precisamos ter fé, irmãos, que tudo aquilo que Deus tem para mim e para a tua vida, ninguém vai tocar. Que aquilo que Deus tem guardado para a sua história, o diabo não pode te roubar. Que aquilo que Deus colocou para você viver, ninguém vai viver, ninguém vai tirar da tua mão, porque é teu. Aquele filho era a promessa de Deus para a vida de Abraão, e ninguém tirou. Nem o próprio Deus. Deus não se arrepende daquilo que dá. Deus deu poder para Satanás. Lúcifer, um anjo de luz, cheio de pérolas, cheio de pedras. Quando caiu, Deus não tirou uma delas. Deus é o único que quando te dá uma palavra não volta atrás. Nós precisamos ter certeza disso e ter fé de o que eu estou vivendo, do que nós estamos vivendo, do que o Paulo está vivendo, pela fé, é o que Deus deixou para a gente. E que só tem uma maneira da gente fazer isso melhor, né? Fazer isso ficar mais fácil para a nossa vida, é caminhar perto da palavra de Deus, porque quem caminha longe vai escolher o caminho do obstáculo. Quem tem fé fica fiel até o fim e não faz aliança com ninguém. Abraão, mesmo não tendo visto sua geração crescer, nunca abandonou a Deus, nunca deixou a Deus. Nós precisamos olhar que há muitas pessoas hoje que estão atrás de deixar as suas promessas, de viver as coisas da sua vida, porque na verdade eles nunca perderam nada, é que nunca tiveram nada. Ninguém perde aquilo que Deus deu. Sabe, vamos pensar na nossa vida, no nosso dia a dia. Sabe, pensar numa fé capaz de entregar nossa casa, entregar nossa família, entregar a esposa, entregar o marido, entregar a namorada, entregar o namorado. Nada pode ser maior que Deus.
Nada na minha e nem na sua vida pode ser maior que Deus, porque senão vai ter que ir para a pedra, vai ter que ir para o sacrifício. E aí quando a gente consegue entregar, porque na minha concepção, Abraão sacrificou Isaac. Deus é que não deixou tocar, mas o coração dele entregou o seu filho, ele sacrificou ali o seu filho. Eu fico imaginando a cena na cabeça dele, vendo o seu filho sacrificado. Deus é que não permitiu. E a gente precisa ter essa coragem, ter essa fé, de colocar nosso trabalho, de colocar nossa vida financeira, de colocar tudo aos pés da cruz e dizer: Pai, eu quero viver a tua promessa, porque aquilo que vem pela mão do homem também é tirado. Sabe, meu irmão e minha irmã, a gente vai olhando para tudo isso e vai perguntando o que Deus quer ensinar para nós cada dia mais pela fé. Através da vida de Moisés, nós vimos no verso de número 25, quando o Senhor relata para nós aqui a sua experiência e diz para nós aqui que, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, Moisés, ele foi um cara que, ao invés de viver no palácio do faraó com a filha do faraó, ele preferiu, em vez de ser chamado filho de faraó, ser chamado filho de Deus. Na nossa fé nós precisamos ser muito mais, termos muito mais na nossa mente de queremos ser chamado filho de Deus, do que ser chamado de bem-sucedido do mundo, das pessoas que se aliançam com as coisas malignas, das pessoas que se aliançam com as coisas perversas, que é bacana para com os outros, mas abandona o próprio Deus. Moisés, ele jamais abandonou aquilo que Deus tinha tido para a sua vida, aquilo que Deus havia prometido para ele, porque ele disse: eu não quero saber, eu abandono os benefícios do castelo para sofrer junto com o meu povo, para sofrer com o povo de Jesus, de Deus. Saiu da condição de filho para ser povo. Em nossa fé precisamos abrir mão das facilidades e das coisas que o mundo oferece, para não fazer viver longe de Deus. A palavra diz que ele preferiu ser maltratado que usufruir de prazeres transitórios, como está no verso de número 26. Precisamos dessa certeza. Esse mundo é passageiro, os prazeres daqui é só por um tempo. Um dia, pela fé, termos aceito Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida, viveremos com Ele na eternidade. É pela fé, e só vai alcançar o reino dos céus quem tem fé. Não tem como comprar, não tem como negociar, não tem como dar dinheiro. Pode trazer dinheiro, pôr nos gasofilácios, pode ir nas igrejas que prega a questão da teologia, né? Toda essa de você ficar rico. Você pode dar o dinheiro que você quiser. Deus não quer o teu dinheiro, Deus quer o teu coração. Deus quer a tua atitude, Deus quer o mover do seu coração. Sabe, Moisés, ele considerou as coisas de Deus maior do que as coisas do mundo. Moisés morreu na porta da terra que mana leite e mel. O Senhor disse: você vai ver. E ele fez uma entrega total da sua vida. Abandonou o Egito e tudo o que participava, mesmo tendo medo, mas permaneceu totalmente ligado, olhando para o Senhor e para o alvo da sua revelação. Quando naquela sarça ardente ele viu o Senhor falando com ele para tirar o povo do Egito. Deus um dia se revelou a você. Deus um dia te criou e disse que você era perfeito. Deus não te criou para atrocidade. Deus te criou para caminhar com Ele, ter um relacionamento com Ele. Mas isso só dá para fazer pela fé. Isso só dá para fazer quando a gente começa a renunciar aos prazeres desse mundo, os prazeres da carne, para podermos viver as coisas de Deus. E quantas coisas a gente abre mão de viver com Deus para não escandalizar os nossos amigos, para não machucarmos as pessoas, enquanto machucamos tanto o coração de Deus. Precisamos ter dentro do nosso coração uma fé que recebe salvação, como no verso de número 31 do capítulo 11, nós vimos como Raabe, porque acolheu os espias com paz, Deus a salvou, tirou ela
daquela atrocidade de morrer junto com o povo de Sodoma e Gomorra e colocou ela na sua salvação. Sabe, quando a gente quebra o pacto com as coisas do mundo, a gente consegue entrar para o reino de Deus. Sabe, fazer com fé as coisas de Deus com paz, não com tribulação, sim com paz, executando com certeza que o Senhor nosso Deus nos deu por intermédio da sua palavra. Eu quero concluir, irmãos, que nós temos desistido do nosso caminho, muitas vezes por não enxergar a bênção de Deus. E a gente não tem enxergado porque temos fechado os nossos olhos espirituais. Os nossos olhos espirituais, eles só podem ser abertos pela fé. Lembra que Paulo era um homem do meio dos fariseus, conhecia a lei, conhecia todas as coisas do sacerdotismo daquela época. E a primeira coisa que Deus faz quando ele cai do cavalo e ele enxerga com Deus foi tirar as escamas dos seus. Todo mundo que se converte, todo mundo que quer seguir a Deus, a primeira coisa que precisa pedir para Deus, discernimento e sabedoria. Ninguém tem que seguir a mim, ninguém tem que seguir aqui, ninguém tem que seguir a Jesus. E a primeira coisa que nos tira a escama dos olhos é sabedoria e discernimento para enxergarmos as coisas de Deus. É fácil a gente ir num lugar onde as pessoas dizem assim, faz isso, faz aquilo, e depois se não dá certo, você diz, ah, eu fiz aquilo. E não deu certo, a receita foi do outro. O bacana de andar com a vida de Deus é que a receita Ele dá para você. Ele usa a palavra dele para tocar dentro do teu coração. Hoje nós falamos aqui sobre fé. Se você ali fora for bater um papo com cada um recebeu a fé de uma maneira. Porque o Espírito testifica conforme é o coração para cada um. Conforme cada um tem uma necessidade. Nós precisamos pedir ao Senhor nessa noite, Deus limpa os meus olhos de todas as escamas. Abra os meus olhos para mim ver os céus, as coisas do alto. Eu quero te louvar, eu quero te engrandecer. Pela fé eu sacrifico qualquer coisa. Pela fé eu abandono o meu palácio para viver com o Senhor. Ter relacionamento com Deus de troca é covardia, irmão. As pessoas hoje vêm para Deus dizendo, Deus, se o Senhor me der isso, eu te sigo um ano. Agora no ano novo, no culto de ano novo, todo mundo vem para a igreja. Senhor, se o Senhor me der esse aqui, eu vou o ano inteiro na igreja. Para de ser mesquinho. Para de viver hipocrisia. Deus não ama troca, Deus ama coração, Deus ama vida. E quando você fala, Deus, eu quero andar com o Senhor. Eu não quero trocar com o Senhor. Ai, Senhor, se o Senhor me der o meu carro. Ai, se o Senhor me der minha casa. Ai, se eu casar esse ano. As pessoas querem ter relacionamento de troca com Deus. A gente precisa jogar as trocas no lixo. Olha, a troca está acabando com os casamentos. Eu não vou falar sobre isso, mas é relacionamento de troca que acaba. Ai, benzinho, você hoje não fez isso, então agora não tem beijo. E troca, e aí quando vê está trocando marido, está trocando esposa. Ai, o meu patrão não foi legal. Troca de serviço e troca. E o problema? O problema nunca troca, está em todos os lugares. Quando a gente troca, o coração da gente diz, eu preciso, então eu vou andar. Tendo um relacionamento com o meu Senhor, independente se eu tenho que me sacrificar, independente se eu tenho que sair do palácio, independente se eu tenho que sair do comodismo, eu quero viver com o meu Salvador. Lembra da palavra de Deus para a vida de Jó? E Jó grita, com lepra no corpo, com tudo acontecendo, o meu Redentor vive. Sabe, é muito difícil hoje, eu fico pensando, né? Hoje a casa de Deus está feita de troca. Se eu não vim, eu dei o dízimo, mas esse mês foi difícil, então eu não dou nada. É troca. Eu só dou se multiplica, eu só vou, não dou, né? Eu não devolvo. A gente precisa ver que nós não estamos aceitando mais.
Se hoje um pastor fala não para uma pessoa, ela não volta nunca mais na igreja, aí ela aparece numa outra igreja sem ética, o cara nem pergunta que jeito que é aquele mesmo, já recebe, batiza de novo, faz o escancaro dizendo que a Bíblia diz que é um só batismo. Nós estamos perdendo a fé pela referência da palavra. A fé hoje está no dinheiro, a fé está no que as pessoas têm. Irmãos, isso não vai levar ninguém ao céu. Olha para a tua vida e se entregue a Jesus pela fé. Ouça a voz do teu Redentor dentro do teu coração. Eu quero orar com você. Eu quero pedir a Deus pela tua e pela minha vida. Nós temos vivido tempos que precisamos de viver eles somente à base da fé. A razão tem sido muito difícil de estar presente nesse momento. Não tem como a gente explicar as coisas pela razão, nem muito menos pela emoção nossa que está totalmente arrebentada. Mas pela fé em Cristo nós sabemos que teremos vitória, teremos glórias, porque ainda que tivermos a fornalha, o Senhor estará lá dentro conosco. Curva a tua cabeça que eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos reunidos aqui na tua casa, Pai. Pai amado, temos vivido uma fé tão superficial, Pai. Uma fé tão rasa, Senhor. Uma fé que quando a dificuldade chega, nós já abandonamos tudo aquilo que aprendemos. Pai, a tua palavra em 1 Coríntios capítulo 12 diz que a fé é dom do Senhor. Derrama sobre nós, Pai, o dom da fé. O dom da fé, Pai, que vai gerar em nós esperança e perseverança. Que ainda que a crise chegue em nossas vidas, nós sabemos que o Senhor está conosco do outro lado. Que ainda, Pai, que o vale da sombra da morte se apresente diante de nós, nós sabemos que do outro lado tem uma mesa preparada para nós. Pai, tira dos nossos olhos toda a escama que tem nos impedido de ver as coisas do céu. Tira, Senhor, tudo aquilo que tem sido impedimento de enxergarmos, ó Deus, o teu agir, de enxergar as tuas maravilhas. Pai, que nós possamos ver como Jacó viu o céu se abrir e os anjos se fendendo de cima, rompendo pela ordem do Senhor a trabalhar por aqueles que o Senhor ama. Em nome de Jesus, Pai, eu não conheço o coração das pessoas que estão aqui, que estão nos ouvindo, mas o Senhor conhece e tem algo que está roubando a fé dessas pessoas. Seja lançado por terra agora em nome de Jesus. Que o seu Espírito Santo venha falar dentro do coração dessas pessoas. Que o teu Espírito Santo venha se revelar através da tua palavra. Que o teu Espírito Santo venha agir de maneira sobrenatural nessas vidas, ó Pai, para que seja rompido toda a escama, Senhor, que tem impedido essas pessoas de enxergar aquilo que o Senhor tem guardado para a vida delas. Leva embora as nossas apatias, a frieza da nossa alma. Enche, Pai amado e querido, o nosso coração com teu amor. Queremos te servir não por troca, mas por amor, porque amamos a ti, porque decidimos pelo Senhor, porque temos certeza, Pai, de que esse mundo, ele pode estar sem controle, mas o Senhor está no controle do mundo todo. E o Senhor virá e romperá de aurora e nos dará, Pai, a vitória sobre todas as coisas. Nos encha da tua graça e misericórdia. Nos abençoa, Pai amado e querido, para que possamos sair da nossa aqui para ir para a nossa casa, rompendo, ó Deus, atravessando os mares da nossa vida, derrubando, Senhor, as muralhas da nossa vida, alcançando as maravilhas do Senhor pela fé, por enxergarmos os espirituais do Senhor, Pai. É assim, Deus, que nós oramos, agradecidos, porque o Senhor vai derramar esse dom da fé em nós hoje, em nome de Jesus, porque é pela fé, Pai, que nós somos salvos, é pela fé que a oração do justo sara o enfermo, é pela fé, Senhor, que
a oração expele o demônio. É pela fé, Pai, que nós alcançamos o céu, por crermos no Teu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Que os irmãos possam ter sido abençoados nessa noite em nome de Jesus, que a palavra possa ter falado ao coração de todos. Irmãos, eu só quero dar um recado antes da gente passar aqui para encerrar. No dia 19, agora, sábado, nós vamos ter um culto online de Natal com as 3 igrejas. Então, a igreja de Dracena, de Bernardes e do Vale do Sol vão estar juntos, né? Tanto os líderes do louvor, as pessoas do louvor que vão poder estar junto, como também, né, os presbíteros que trabalham nessas igrejas. Nós vamos estar dirigindo um culto de Natal, porque nós já tínhamos alugado uma chácara para fazer no dia 20 um encontro com essas 3 igrejas. Nós íamos fazer um churrasco, uma grande festa, mas a gente vê que nesse momento não é hora. Então nós prorrogamos isso lá para maio, né? Esse aluguel da chácara, o presbítero Renato negociou lá com o rapaz. Então lá em maio nós vamos pegar essa chácara, vamos fazer esse dia. Isso não saiu do nosso coração, mas vamos deixar chegar a vacina, vamos deixar as coisas estabilizar, vamos deixar as coisas. Não podemos ser nós desobedientes daquilo que a gente diz que precisamos respeitar, que são a lei do Ministério da Saúde, da Prefeitura e de todos. Não queremos estar lá fazendo alguma coisa e chegar uma polícia e a gente ser um péssimo testemunho, porque até mesmo não teríamos coragem de fazer isso. Então, por causa dessa mudança, dia 19 nós vamos fazer isso só limitado ao online, e no dia 20, então teremos o culto de Natal aqui, teremos em Dracena e em Bernardes com a lotação permitida pela lei para nós aqui. Para vocês terem noção, nós temos permissão hoje aqui para colocarmos 85 pessoas. Vocês estão aí, podem contar as cadeiras, não tem 60. Então a gente tem cuidado, a gente quer fazer as coisas. Continue aí lavando sua mão. Melhor do que álcool é lavar a mão, usar máscara, obedecer tudo. A vacina está aí. Nós estamos vendo a promessa de Deus ali, ó. Então não tem que brincar, não tem que fazer coisas aí para perder a sanidade. Amém? Vamos orar e encerrar o nosso culto. A Maria Silvia pede pelos seus pais, pela sua família, Dona Cida, pela Rose, pela Beth, pela Iracele, pela Laurita, pelo seu João Vidal e família, pelo seu cunhado Jair, que está internado, a Silvana Frost, pela sua família, sua saúde, por graça e prosperidade, pela Jacira, que pede pela sua vida e pela sua família, e a Neuza, por sua vida. Nós também queremos orar pela vida do Serginho, nós queremos clamar a Deus pela vida da Dona Irecê, pela vida da Dona Yolanda. Nós pedimos ao Senhor pela vida da Márcia, do Ney, pedimos pela vida do Milton, do Nilton, do seu João Greco, do seu Rubens, pela vida da Wanda, pela vida da Neuza, de todas as pessoas que precisam do mover de Deus e do cuidado do Senhor, a vida da Isa, do Pedro, da Maria e de todos os outros irmãos aí que precisam do cuidado do Senhor nesse momento de tanta expectativa no meio de nós. Vamos ficar em pé e vamos abrir um clamor por esses pedidos que foram trazidos através do online para nós. Pai, em nome de Jesus, nós cremos no poder da Tua palavra, Senhor, que diz que aonde estivessem 2 ou 3 reunidos no Teu nome, crendo nas mesmas coisas, tudo que ligássemos na terra seria ligado no céu, e tudo que desligasse na terra seria desligado também no céu. É através dessa promessa, Pai, que nós oramos pela vida dessas pessoas que foram colocadas em oração, pedindo o Teu cuidado, a Tua saúde, a Tua restauração. Toca, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, tira tudo aquilo que não provém do Senhor. Pai, toda enfermidade seja lançada por terra, todos aqueles que estão lutando contra o câncer, contra o Covid, tantas outras enfermidades, Senhor, que o Senhor coloque a Tua mão de cura
acabar, a queimar com toda célula cancerígena, acabar, ó Deus, com toda infecção trazida pelo Covid, seja através da pneumonia, do coágulo, da trombose. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja restaurando cada vida. Nós clamamos a Ti pela vida dos médicos, dos enfermeiros, dos atendentes, dos faxineiros, dos que trabalham na cozinha dos hospitais, em nome de Jesus, Pai. Seja o sangue do Senhor um muro de separação desse vírus e de outras doenças com a vida desses médicos. Guarda, abençoa, Pai. Em nome de Jesus, seja o consolo do Senhor na casa daqueles que perderam seus entes queridos e que precisam do Teu cuidado. Obrigado, Senhor, por mais de 6 milhões de brasileiros recuperados pelo Covid, restaurados pela força e pelo poder do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, converta o coração do marido ao coração da esposa, o coração da esposa ao coração do marido, e tira do meio dos relacionamentos dos casais toda intriga, toda contenda, toda briga, toda facção, tudo aquilo que vem para trazer separação. Converta o coração dos filhos ao coração dos pais, o coração dos pais ao coração dos filhos, o coração da família ao Teu coração, Senhor. Derrama da Tua libertação sobre nós, nos dá sabedoria e discernimento para podermos agir como Tua igreja, como Teu povo. Em nome de Jesus, Senhor, dê graça e misericórdia sobre a vida de todos aqui, em nome de Jesus, amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor, o amor de Deus, esteja sobre vós, povo de Deus, igreja de Cristo Jesus. Vão em paz e fique com Ele também aí na sua casa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, Jesus, amém. Só esqueci de uma coisa, quem pegou os carnezinhos lá do sorteio entre amigos para participação da compra do terreno para a igreja de Dracena, traga para nós até no domingo, porque teremos o sorteio no domingo à noite. Amém? Deus abençoe a todos. Fique na paz.